No, aquí estoy. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del seminario de políticas públicas con perspectiva de derechos colectivos. Antes de iniciar, les recuerdo que tenemos en el chat la lista de asistencia para que todos los interesados puedan anotarse y podamos llevar así el control de su participación en este seminario. Nuevamente, muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Manuel Rojo Leiva. Trabajo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A nombre del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Programa de Núcleos de Investigación Indígena Aplicada y del Coordinador General de Planeación, Investigación y Evaluación del INPI, les damos la más cordial bienvenida a la 12ª sesión del seminario Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Colectivos. Hoy tenemos un tema por demás importante. Nos acompaña y tendremos la participación de la maestra Marta Rangel Batista, quien actualmente es consultora de la CELADE CEPAL. La maestra nos acompaña desde Santiago de Chile. Bienvenida, maestra. Nos da mucho gusto recibirla. El tema que usted va a tocar es muy importante para, pues, para los pueblos de América Latina y sus poblaciones afrodescendientes. Entonces, pues vamos a iniciar con una breve semblanza de la maestra Marta Rangel. El tema que nos presentará la maestra Marta Rangel es Afrodescendientes en América Latina, alcances y retos en el reconocimiento de sus derechos y diseño de políticas públicas. La maestra Marta Rangel es máster en sociología. Es experta en investigaciones, análisis sociales y diagnósticos de la situación de poblaciones afrodescendientes y la formulación de políticas de inclusión y promoción de sus derechos. La maestra cuenta con sólidos conocimientos y ha implementado metodologías, instrumentos e indicadores para el seguimiento de resultados y la evaluación de programas sociales, incorporando perspectivas étnicas y de género. Ha tenido una participación relevante en la producción de atlas sociodemográficos de pueblos indígenas y afrodescendientes. Posee un amplio conocimiento teórico y operativo sobre temas relacionados con desigualdades de género y de pueblos indígenas. Ha sido docente de diplomados, cursos virtuales y facilitadora de talleres sobre pueblos indígenas y afrodescendientes, equidad de género, violencia contra la mujer, empoderamiento económico de las mujeres, entre otros. También ha sido expositora sobre temas de género, pueblos indígenas y afrodescendientes. La maestra Rangel tiene una extensa producción de publicaciones, entre ellas el texto Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina, que nos compartió amablemente y que también pondremos en el chat de esta transmisión para que los interesados en el tema puedan consultarlo. Sin más preámbulo, damos paso a la exposición de la maestra Marta Rangel. Bienvenida, maestra. Adelante, cuando usted guste. Buenos dias, em primeiro lugar, graças por suas palavras. Quero agradecer também a oportunidade de poder difundir o trabalho que estamos fazendo em CEPAL sobre o tema afro, que já estamos nesse tema há muitos anos, décadas, em realidade, né? Vou poner minha apresentação, já espera ratito. E vou me guiar um pouco pela apresentação, porque senão me perdo. Porque são muitos temas, espera. Vem? Estão vendo? ¿Ya? Sí, maestra, está en pantalla la presentación. Ah, perfeito. Então, minha apresentação será de acordo com o que me pediram, afrodescendente América Latina, alcances e retos no reconhecimento de seus direitos e desenho de políticas, né? Eu vou explicar que esta apresentação se basa principalmente neste documento
que distribuíram para ustedes, que é sobre os afrodescendentes e a matriz da desigualdade social em América Latina. A matriz é composta de... A matriz da desigualdade, para quem não sabe, é composta de cinco eixos, né? Um deles, raça e etnia, o outro gênero, o outro território, o outro classe social, e me olvidei do outro, mas são como cinco. Então, um deles é o tema étnico-racial, que se considera que são pilares, são eixos que aumentam a desigualdade em América Latina, certo? Então, se vai basar nisto, pero como esse documento é de 2020 e saíram novos censos e temos outras fontes, algumas coisas foram atualizadas. Pero, ao final da apresentação, que depois eu vou enviar, para que ustedes distribuam, está a bibliografia, já? Então, eu vou fazer uma introdução rápida, que não é isso que dije, vou falar um pouquinho mais da introdução. Tenho que falar do consenso de Montevideo, para quem não sabe, uma só lâmina não será muito. Depois falaremos de reconhecimento, marcos normativos e institucionalidade, organização e participação da população afro, por supuesto, visibilidade estadística, contexto demográfico, a situação da população afro, segundo alguns indicadores que eu selecionei, e das políticas implementadas em la região para promover a igualdade racial e combater o racismo. E depois falaria alguma coisa a modo de conclusão e recomendações. Me pediram para falar como 1 hora, falarei mais ou menos isso. Não mais, hein? Que são um pouquinho menos, mas não mais. Para que tenhamos tempo de intercambiar ideias. Bueno, os agradecimentos já hice. O contexto da apresentação já disse algo, falei da matriz. Bueno, por que tenho que falar do consenso de Montevideo? Já expliquei. Por quê? Porque alguns dos dados que eu vou usar aqui, especialmente de políticas, se basam no seguinte. Eu não sei quem sabe algo do consenso de Montevideo. O consenso de Montevideo é a primeira conferência regional sobre poblação e desenvolvimento de América Latina. Se aprovou em 2013 o consenso de Montevideo, que é a agenda regional de poblação e desenvolvimento das próximas décadas da região, e que é coordenada basicamente por algum país, pero a CEPAL sempre está no meio a partir del CELAC. Inclui medidas sobre temas prioritários. Bueno, e o consenso de Montevideo sobre população da América Latina e do Caribe, ele segue a agenda do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento del Cairo, que foi em 94. Então, depois desta conferência que tem suas metas, se foram definindo indicadores a nível regional. Então, a Conferência de População e Desenvolvimento da América Latina, que terminou no Consenso de Montevideo, se pode dizer que é uma barcada de tudo que é del Cairo e vai a ser o segmento desta agenda. Então, o Consenso de Montevideo está composto de 9 capítulos, né? São capítulos que tratam de dinâmicas de população, especificamente niñas, adolescentes e jovens, do envelhecimento, da saúde sexual, da saúde, com ênfase em saúde sexual e reprodutiva, da igualdade de gênero, da migração, da desigualdade territorial. Tem um capítulo solo para povos indígenas e um capítulo solo para afros. Então, para este segmento, a CEPAL enviou um questionário para todos os países da América Latina e Caribe. Eu não vou falar aqui de Caribe, vou falar só de América Latina. Perguntando como se iam com os indicadores, porque se uno vai na página da CEPAL, tem uma plataforma com os indicadores para o segmento. Isso, perguntas, e em base a que mandaram de resposta aos países, eu usei alguns destes dados, para que entenda porque eu uso alguns dados que não estão publicados, é porque estou apoiando a CEPAL nesse trabalho, porque quando tenha a próxima conferência de População e Desenvolvimento, que vai ser este ano, em novembro, deve ser em Bolívia, Cochabamba, que sai, porque Bolívia é aquele país que está responsável pela presidência neste período. Você vai lançar um documento
digamos assim, um documento de posição que mostrará os avanços dos países da região, porque o Consenso de Montevideo cumpre 10 anos em 2023. Então, se vai ter algumas análises no tempo dos indicadores entre 2013 e o mais próximo de 2023 que haja. Então, em base a todo este trabalho, o documento da matriz, outros trabalhos que he hecho e mais esse trabalho para a próxima conferência de população, perdão, a conferência não, a mesa diretiva, que se reúne a cada 2 anos. A cada 2 anos tem a conferência para revisar como vão os avanços dos países, e entre estes 2 anos se reúne a mesa diretiva. Então, este ano é mesa diretiva, o ano passado foi a conferência. Bueno, entonces, como decía, hay un capítulo solo para la población afro. Ese capítulo corresponde a las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo 92 a 97. Lo importante del Consenso de Montevideo é que ele reafirma a terceira Conferência Mundial de Poblação contra o Racismo, que ocorreu em Durban em 2001. Então, ela toma como base o que se acordou em Durban para poder desenvolver suas medidas prioritárias e o seguimento de los países no seguimento, desculpe, do consenso. Bueno, então, as medidas são estas. A medida 92, adotar os marcos jurídicos e elaborar as políticas necessárias para a igualdade da população afro. A medida 93, abordar as desigualdades raciais. La seguinte, considerar as dinâmicas demográficas e socioculturais das populações afro no desenho das políticas, garantizar o direito à saúde, por suposto, da população afro, promover a criação de uma institucionalidade rectora de políticas, elevar as condições de vida das mulheres afro e generar informação confiável, oportuna, desagregada por condição racial. Então, para o seguimento dessas medidas, é que está destas medidas do Consenso de Montevideo, que estão lá, que os países responderam sobre isso, e que agora, em novembro, se vai apresentar um documento que inclui Caribe, sobre como ha ido o avanço dos países nestas medidas prioritárias que vêm do Consenso de Montevideo de 2013. O importante de subrayar respeito a isso é que tudo tem que ser feito em processos participativos, com a população afrodescendente e suas organizações. Então, aqui já expliquei tudo que este ano se levará a cabo, a conferência. Bueno, aí não posso ver nada, aqui está arriba, espera um momento, já? Porque no começo das transparências eu pus como um resumo. Bueno, no item 2, no tema do reconhecimento, a visibilidade e garantia dos direitos da população afro são clave para a democracia. Por quê? Porque não pode existir democracias hoje em dia em que uma população viva em condições de tanta desigualdade e falta de acesso a serviços básicos, ou seja, que não tenham cumprido seus direitos econômicos sociais, não só no civil e político, pelos econômicos sociais, que têm que ser entregues em condições de igualdade. Por isso que isso é importante. Outro tema importante é que, apesar de que uma parte da situação da população afro se pode dizer que é um legado da exclusão, da esclavitude, que durante séculos moldou a economia da região e a vida da população afro, não é só por isso, porque se fora por isso, a esclavitud já terminou assim mais de um ciclo e sigue esta desigualdade. Por quê? Porque, em realidade, é um mecanismo que tem nas sociedades, quer dizer, é um mecanismo social que garantiza à população que não é afro, basicamente à população branca, que siga com seus privilégios, com sua cultura. Sempre será uma peleia, uma luta de classe, digamos assim, por os recursos. Então, nisso, para tudo que pueda avançar a população afro, significaria um prejuízo para as populações que não são afro. Vão ocupar estes espaços. O outro que tenho que destacar sobre o tema do reconhecimento é que a injustiça secular e a persistente luta afrodescendente não é uma coisa de hoje, é uma coisa que ha crescido no tempo, pero que vem desde o tempo da esclavitud. Não foi uma população, um povo
que aceitou ser escravizado sem resistência. Sempre houve muita resistência e os estudos dos historiadores demonstram isto, né? E, claro, que já digo também, o papel das organizações de movimento afro han sido fundamentais em la adoção de marco normativo de reconhecimento e de proteção de los direitos. Respeito a los marcos normativos, quem está mais interessado, eu trabalhei neste capítulo, deste documento que vocês receberam, aqui vou falar de maneira muito rápida, mas são muitas páginas, e aqui é como um resumo rápido, né? Se pode dizer que os principais instrumentos e acordos internacionais, regionais e subregionais de promoção e proteção dos direitos afro han sido ratificados por a maioria dos países latino-americanos. As constituições de mais da metade destes países condenam a discriminação racial, mas só 5 reconhecem as pessoas afro, que são Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e México. E solamente 3 reconhecem a los afrodescendentes como pueblo, que são Bolívia, Equador e México. E todos os demais são reconhecidos como populações, né? Em Chile é reconhecido como pueblo tribal. Isso está muito relacionado a uma discussão, tinha que pôr Chile aqui, mas não é como pueblo em geral, como está reconhecido Equador, Bolívia, Equador e México, assim como pueblo tribal. Depois vou corrigir esta lâmina. E há 16 países que contam com leis contra a discriminação racial e ficam como delito. Se querem saber quais são estes países, podem buscar no documento, tem a lista. Também exclave no tema de reconhecimento da propriedade coletiva de los territórios ancestrais ocupados desde a época da esclavitude. Alguns de eles se han ido incorporando gradualmente no marco normativo nacional, e ao final desta apresentação vou retomar este tema, né? Outro tema clave para o reconhecimento é a institucionalidade. Que é a institucionalidade, que também é um tema que vimos antes, que está nas medidas prioritárias do Consenso de Montevideo. É a existência de um organismo rector para coordenar e desenvolver as políticas de promoção da população afro, que esteja a um nível arriba, pero que pueda coordenar todas as atividades intersectoriais e trazer isto e poder trazer isto ao nível local. Então, a ideia de uma institucionalidade é esta. Isto aumentou muito depois da Conferência de Durban, como eu digo, que foi em 2001. Antes de Durban, só havia em 3 países. Depois, em 2001, foi criado em Nicarágua e todos os demais vêm posterior a Durban. Então, hoje em dia, 14 países contam com um mecanismo deste tipo. Alguns com mais recursos, outros com menos recursos, uns com mais poder, outros com mais poder, porque um detalhe desta institucionalidade é que ela se move muito de acordo com a conjuntura política. Por exemplo, em Brasil, os 2 últimos governos, esta institucionalidade para a proteção e a promoção da equidade racial estuvo bastante diminuída. Inclusive, já havia sido um Ministério da Igualdade Racial, perdeu este rango e se quedou como algo que nem sei dizer o nome, que não me recuerdo, dentro da Secretaria da Família, da Mulher, e já não me recuerdo mais. Então, esse é um mundo demasiado dinâmico, né? Isso aqui é uma foto do momento. Incluso aí tem alguma da institucionalidade aí que foi criada só para o tema do desenho, quando se criou o desenho. Para quem saber mais detalhes, como digo, pode ver no documento. Depois, o tema das organizações, que eu já falei, mas aqui nesta lâmina quero fazer um comentário melhor, porque a organização afro, a nível institucional, né? Sabemos que a implementação dessas políticas contra racismo, como já havia comentado, é resultado de um largo trabalho de incidência dos movimentos afro, das organizações da sociedade civil, dos governos e organismos internacionais, que é uma coisa que vou ressaltar mais adelante, que isso é uma peleia, uma luta que não é só da população afro,
A luta por la igualdade racial é um tema social e é um dever de todos, né? Vamos, mais adiante vamos profundizar um pouco mais nisto, né? As organizações afro han ganado visibilidade e desempenhado um rol fundamental na adesão das normativas que eu falei anteriormente em la promoção da igualdade. Este processo, como comentei, se incrementou significativamente com a Conferência de Durban, que a Conferência de Durban logrou consensuar uma agenda regional. E o importante era também que logrou consensuar um ator político, que foram os afrodescendentes, que era um término que não existia antes. Foi um término que se começou a construir com uma conferência preparatória da Conferência de Durban, que foi no ano 2000, aqui em Santiago. Esse término se passou a usar como uma conotação mais política e aglutinar forças mais que só os nomes que recebiam em los países. Se transformou em um ator político transversal, digamos assim. Há centenas de organizações afro em los mais variados temas: reconhecimento, direitos, inclusão, igualdade, empoderamento feminino, recuperação de terras, incidência política, formação de líderes, desenvolvimento local e juventude, entre outros, hein? Porque há muitos outros temas. Também está o tema LGBTQIA+, afro, tem muitos outros, e aí pus os que eram mais significativos. E como resultado mais significativo, não por o peso que tem o tema, mas significativo em termos de que são temas mais trabalhados há mais tempo, entende? Com mais tradição em lo que é o movimento afro. E como resultado da incidência do movimento, se han expandido as políticas contra o racismo, a discriminação e a desigualdade. Bueno, aí chegamos em um tema que é muito importante, que é o tema dos dados, né? Por quê? Porque desde Durban já se denunciava que é muito difícil conseguir dados desagregados para a população afro. E como esse tema vai avançando em termos de institucionalidade, metas e indicadores, os dados desagregados se transformam em uma coisa que tem que estar, porque senão como evaluar progressos, como ver cumprimento de metas se os dados não estão desagregados por condição étnico-racial, que também, como vimos, é uma das medidas prioritárias do consenso. Então, aqui neste gráfico, eu mostro só o tema de los censos, como avançar em los censos. Por que los censos? Porque o censo é um instrumento muito importante para todos os dados, porque estão todos, não é uma muestra. Então, incluso os pueblos afro mais chiquititos aparecem, e a partir de los censos que se criam as muestras para as encuestas de hogares, etc. Então, e também porque é a estadística nacional em que mais se há avançado na inclusão da autoidentificação afro. Então, como podemos ver, na ronda de los censos de 80, só 2 países tinham a pergunta de autoidentificação. Em la ronda de los 90, só o Brasil e Colômbia, porque Cuba não hizo su censo nos anos 90. En el año 2000 já temos 9 países. La ronda de los censos 2010, 11 países, e para a ronda del 2020 se espera ter 18 países. Os únicos que não teriam a autoidentificação afro seriam Paraguai e Haiti, pero todos os demais de Latinoamérica se contempla que vai a ter. Respeito às encuestas de hogares, está aqui nesse quadrito, aqui arriba, aqui, neste quadro, vemos que as encuestas de hogares são só 7 países que la incorporam, mas aqui vocês vão ver os dados que apresentam, só estão 6, por quê? Porque a incorporação da República Dominicana foi na encuesta de hogar 2021, e esta encuesta, todavia, a CEPAL não a tem. Bueno, então, neste documento, que todavia é um documento inédito, pero vou avançar alguns dados aqui. A CEPAL estima ao 2022 que a população afro de América Latina ascende a quase 154 milhões de pessoas, quase 25% de sua população total. Em termos de redondeo, você pode dizer que uma a cada 4 pessoas em América Latina é afrodescendente, principalmente porque
se trata de estimação, tem países que estão esperando censos e vão ter países novos que para o anterior não tinha a população afro contabilizada. Então, isso é uma estimação para baixo, de mínima. Esta população, que é um quarto da população total de América Latina, apresenta uma grande heterogeneidade demográfica, tanto em termos absolutos como relativos, né? Haiti e Brasil são os países com maior porcentagem de pessoas afro. 95% da população de Haiti se estima é afrodescendente e 56% da brasileira é afrodescendente. Esse 56% todavia não é do censo. O Brasil já esse censo já saiu a quantidade de população que foi muito para baixo do que se estimava, pero todavia não saiu a porcentagem oficial de afro em base ao censo. Isso é uma porcentagem da última encuesta de hogares de Brasil. E segue Cuba, 36% da população é afro, República Dominicana, 34%, e Panamá, 32%. Em Colômbia, Costa Rica, Equador e Peru, as porcentagens de população afro variam entre 7% e 9%. Em los demais países, representa menos del 5% de seus respectivos totales nacionais. Em México e Venezuela, aunque as porcentagens são menos de 5%, corresponde a uma população grande, porque a população destes países é uma população numerosa. Então, em México, corresponde ao redor de 2,5 milhões de pessoas afro-mexicanas, e em Venezuela, a 1 milhão. Pero em Venezuela se estima que deve ser mais, porque em Venezuela a pergunta é deste censo 2010 e a pergunta está o término moreno, então se muita gente se põe morena. Então se puder sacar desses morenos, os que se autoidentificam como afro, em um próximo conteo, censo, etc., certamente Venezuela deve ter mais afro do que esse milhão. Bueno, volvendo ao tema da heterogeneidade, em termos de estrutura etária, perdona, é uma população que vive seu processo de envelhecimento populacional, como todos os países da América Latina, pero todavia uma população mais jovem que a população não afro. Ela está, em sua maioria, nas zonas urbanas, com concentração significativa em um conjunto de municípios e importantes assentamentos históricos, que tem que ver com o período da esclavitud. Bueno, essa é uma panorâmica demográfica da população. Eu vou falar da situação da população afrodescendente com esses indicadores que selecionei. Mira, eu tratei de selecionar os indicadores, deixa eu ver quanto tempo vou. Desculpem, para ter uma ideia. Está bem, em meia hora. Mira, dados de los indicadores que encontro mais significativo para mostrar brechas e indicadores mais sintéticos. Então, se vou mostrar um gráfico sobre pobreza, 2 indicadores sobre infraestrutura, um de água potável, que é seu acesso básico para a vida, e internet. Não pus nem de eletricidade, nem de alcantarillado, e etc., porque seria muito. E o de internet também é um indicador meio sintético, porque tem a internet no lugar, já dá uma ideia de como é este lugar, me entende? Saúde, temos 2 indicadores, mortalidade infantil e embaraço adolescente. O de mortalidade também é um indicador sintético, a quantidade de ninhos que morrem em los países em desenvolvimento, em los países subdesarrollados, é muito diferente. Então, as condições de vida de los niños, a mortalidade infantil, diz muito de lo que é seu país, como que dizem, como é a mortalidade infantil do país e como vivem as pessoas que estão em la cárcel, diz muito do nível de desenvolvimento do país, né? E o embaraço adolescente, que é um tema muito importante em América Latina, em los países em desenvolvimento, que apesar de haver bajado as taxas de fecundidade generais, o embaraço de adolescentes nem sempre acompanhou, e o embaraço adolescente é muito mais frequente nas classes mais vulneráveis e na população afro, como vamos ver. A educação, uso só o indicador da educação terciária,
porque a educação primária, as brechas étnico-raciais, já quase não tem de acesso. O que teria que vir aí são estudos sobre a qualidade do ensino, as brechas em qualidade, e se a educação incorpora a interculturalidade, se considera isso. Então, se na educação secundária começa a aparecer mais brechas, e na terciária é como uma consolidação, né? Que a população afro, que logra chegar à educação terciária, é muito baixa, é uma brecha muito grande com a não afro. E mercado laboral, eu escolhi vou sacar três indicadores, já não está a Seguridade Social, eu saquei. Escolhi desigualdade entrecruzadas, trabalho doméstico remunerado e brechas salariais. A desigualdade entrecruzadas, por quê? Trata de ser um indicador sintético entre gênero, idade e ocupação. A outra sobre trabalho doméstico remunerado, porque é uma porta de entrada no mercado laboral para as mulheres que não têm muitos ingressos, de hogares de pouco ingresso e que não têm muito estudo. E, todavia, como vamos ver mais adiante, tem um peso muito importante no trabalho doméstico de alguns países. E das brechas salariais, tomei um gráfico também que é muito importante para ver as brechas por hora salarial. Depois vou explicar mais quando chegar já. Já não está a Seguridade Social, depois vou sacar. Não vou nem explicar por que agora. Pus o uno de violência dos homicídios de jovens brasileiros e algo de migração, sem dados, hein? Vamos, então, aqui, mira, esse gráfico de pobreza também está no documento que vai a ser publicado todavia. Eu saquei esses dados de Cepalistat, que estão para esses 6 países. Uno pode ver que a pobreza já é mais severa entre afrodescendentes e que as brechas persistem, exceto por Panamá, com uma diferença de 1 ponto. Podemos ver que em Panamá a pobreza é bastante mais baixa, só não é mais baixa que Uruguai, em lo que respeita a não afro, e a brecha é chica, então, nem se pode considerar uma brecha. A pobreza se pode dizer que é mais severa entre afros, exceto o Panamá, por 1 ponto, mas eu não considero nem uma diferença. E as brechas são muito altas. Vamos ver que o Uruguai, que é o país que tem uma dos níveis de pobreza mais baixos entre estes, tem uma brecha que é el doble, perdona, que é del doble, mesmo caso de Brasil, né? E só que Brasil a pobreza é alta, né? É alta tanto para afro como para não afro. Incluso para não afro é mais alta que para Uruguai. Em Peru, desculpe que me para redondear a ideia, né? Em Brasil e Uruguai, a pobreza de los afrodescendentes é o dobro da população que não é afro, exclui indígena. Sempre aqui em todos estes gráficos e dados, indígena não está incluído. E em países como Peru e Colômbia, que a pobreza é muito alta, quase a metade da população afrodescendente está em pobreza, e é 70% superior à população não afro. Bueno, depois, como eu dizia, o acesso à internet e no hogar não pode ter para muitos países, porque em la Ronda 2010 praticamente não se perguntava, e la Ronda 2020 se está sendo agora, pero temos para a Ronda 2020, temos para Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. Então, se nós outros podemos ver que as brechas sempre são desfavoráveis à população afro, incluso em Uruguai. Ai, desculpa, aqui não é internet, é água, desculpa, né? Água. É que as brechas são desfavoráveis para a população afro em todos os países, incluído o Uruguai, onde o acesso à água potável é bastante mais elevado para a população em geral, incluso para a afro-uruguaia. Então, incluso em países como o Uruguai, não há brecha. E nós outros estamos sabendo que o Uruguai está com um problema de água potável tremendo, né? Não sei nem como estará. Eles estavam tomando água salada, que sacavam do rio. Isso aí
entendo afros e não afros. Não sei qual se está sendo medido o impacto desta falta d'água para a população afro e não afro, desconosco. Em Colômbia e Equador, as pessoas afro são os que mais sofrem na privação de acesso à água potável. 25% e 18%, respectivamente, de suas populações não contam com água potável, da população afro. Agora sim, chegamos no tema da internet. Também temos 5 países também por o mesmo tema que comentei da água. Não quisimos pôr os indicadores da Ronda 2010, porque de 2010 para cá já são muitos anos, né? Vem 13 anos, demasiados anos. Então, se pusimos só destes países, a realidade é muito cambiante para algumas coisas. Então, se vemos que o acesso à internet é no lugar, e eu tenho um documento sobre juventude que está em la bibliografia que medimos o acesso à internet com desigualdade racial, mas não só em los hogares, medimos para todo, incluso para a internet móvel, para jovens, que são os que mais ocupam. Também dá brechas, hein? Não dá brecha de gênero em nenhum dos dois estudos, a brecha de gênero não, mas as brechas étnico-raciais sim. Então, as brechas são significativas em desvio da população afro em todos os países. Vemos que os afros, que são naranjo, têm muito mais acesso que os afros, que são azuis, né? Uruguai é o único país em que mais metade da população afrodescendente conta com esse serviço no lugar, mas, ainda assim, em um nível bastante inferior que a população não afro. Aqui está o Uruguai. 70% de não afro tem acesso à internet versus 52% de afros. E é a maior porcentagem de los países que estamos vendo, né? Pero assim com uma brecha que é importante respeito à população não afro de seu país. Por isso é importante ver o país e sempre comparar a população não afro. Os estudos que só vê a população afro e não vê não afro, às vezes não vê o país, porque às vezes nem o não afro do país tem, também sofre privação. Por isso que sempre é importante ver a brecha, afro e não afro, porque dá uma dimensão também do indicador e no país. Como já digo, o Uruguai é o único país que mais de metade da população conta com esse serviço, aún assim como na brecha. Em Brasil, Colômbia e Equador, esta proporção é cercana ao 30%, e em Peru, inferior ao 25%, né? Não, como comentei, eu não pus o gráfico, não se observa diferença significativa em acesso por gênero. Homens e mulheres acedem de maneira igual a ter internet em seu hogar. Agora vamos para o tema da mortalidade, saúde, mortalidade infantil. Nós vemos estes países que também são com dados antigos. Digo que não para este documento que vai sair agora em novembro, mas para o próximo ano, a CEPAL terá indicadores novos sobre mortalidade infantil em base às encuestas de demografia e saúde. Recém eu recebi os dados processados, mas hasta que salga o documento, saldrá no próximo ano. Então, aqui todavia trabalhamos com o censo 2010, porque se não trabalhamos com esta ronda, não vamos ter nenhum dado, hein? Pero com estes indicadores que isto está no documento, hein? O documento da matriz da desigualdade. Se nota que há menos possibilidade de sobrevivência de ninhos afro, exceto por Argentina, todos os países apresentam taxa mais elevada entre afros, né? Em Colômbia, há uma maior proporção de morte de ninhos e a maior brecha. Então, vemos aqui em Colômbia, entre afro, morre 26 ninhos por cada 1.000 nascidos, versus 16% de não afro. É a maior quantidade, disputa com os 25 de Equador, pero a brecha é maior em Colômbia do que em Equador. E Costa Rica apresenta a taxa mais baixa entre afro e a menor brecha. Aí chegamos embaraço em adolescência. Aqui também estamos sendo com os censos, saquei do documento que comentei, o documento sobre juventude, que era o mais atualizado, não dava tempo. Temos para o outro documento
pero con muy pocos países. Entonces, los datos nuevos são com muito poucos países. Então, se preferi apresentar este. Vemos aí 13 países de América Latina, né? O gráfico está separado assim, por quê? Porque os primeiros são da ronda del 2010 e ela dessa segunda parte são da ronda del 2020, hein? Vemos que em 10 dos 13 países há mais madres adolescentes que afrodescendente que não afrodescendente. Esse tema do embaraço na adolescência é muito importante destacar, como já disse ao início, não só porque o embaraço adolescente ha crescido em alguns países e supera a taxa de embaraço da população total, como também porque ocorre em las pessoas de menos estudos e menores ingressos, e o embaraço em la adolescência sobrecarga, como vamos ver mais adelante, sobrecarga as mamães, os papais desses hijos de las adolescentes se hacen pouco cargo, a carga se cai em la mamã e em la abuela deste bebê. E isto dificulta a niña a volver a estudar e depois lograr uma incorporação laboral em um trabalho digno, la deixa em uma posição de desventaja. Então, hay que concentrar políticas nisso. El UNFPA está trabalhando muito isso, para que as niñas que se embarazam possam volver a estudar e depois ter condições de competir no mercado laboral em condições de maior igualdade. Então, se vemos que em 10 de 13 países, há mais madres adolescentes afro que não afro, em promédio, ao redor de 10 a 15% de adolescentes madres, pero pode chegar a 20 e 25%, respectivamente, em Venezuela, aqui está, e Equador, Equador, com o censo 2010, 30% das minhas de 15 a 19 anos já havia tenido um hijo. Versus 20% delas não afro, pero igual entre las não afro também é muito alto. E em Venezuela era aqui. As brechas étnico-raciais são contundentes em 7 países, que são Brasil, Bolívia, Costa Rica, Equador, Uruguai, Venezuela e Peru, pois há ao redor de 50% mais de afrodescendentes madres em comparação com não afro. Esta é uma brecha proporcional, 50% mais. Depois, educação, eu uso esta lâmina, ela considero muito importante. Não sei o que passou, parece que está uma lâmina fora de lugar. Espera um pouco, já que me confundi aqui, deixa eu me sacar. Bom, não importa. Não importa. Já vimos maternidade adolescente, vamos entrar em educação. Educação terciária. Que não sei o que passou com a lâmina de educação. Espera. Aqui, encontrei. Educação terciária. Vemos que as desigualdades raciais são profundas. Já expliquei por que escolhi educação terciária, porque é um indicador sintético. E aqui, como vemos nesse primeiro gráfico, a proporção de jovens de 15 a 29 anos que concluíram 4 anos de educação terciária, vimos para esses 4 países, que são dos últimos censos, como digo, está nesse documento da matriz, e vemos, em Brasil, a brecha é del doble. Não encontra jovens nessa situação que concluíram a educação terciária, os afrodescendentes são pouco menos de la mitad em Brasil, ao redor de la mitad também em Peru, e nos outros países também com uma diferença muito alta. Se pode dizer, em ordem de grandeza, que em 3 países há praticamente o doble de jovens não afro que concluíram a educação nesta idade em comparação com não afro. E aqui ao lado eu pus um gráfico, eu pus um gráfico que é muito importante, que é esse gráfico sobre Brasil, quer dizer, sobre Brasil em los anos 2002, 2012, 2014, 2018 e Peru. Por que pongo isso? Porque o Brasil foi um dos países que mais avançou em ações afirmativas para a educação terciária. E
Ellas empezaram no começo do ano 2000. Tem uma lei de 2012 que obriga as universidades e os institutos profissionalizantes a separar alguns cupos para a população afro. Pero isso começou antes, sem lei, por as próprias universidades que fizeram isso. Então, nós calculamos para o indicador para o documento de la matriz, é o ano 2002, que foi quando começou, é o ano 2012, que é quando vem a lei, e é o ano 2014 e 2018, já? Então, uno pode ver, aqui esses números são as brechas. Antes, a diferença era quase 4 vezes entre afro-amarillo e não afro-plomo, era quase 4 vezes, pero ver como foi diminuindo no tempo. De quase 4 para quase 3, depois 2,5 vezes, e depois praticamente 2 vezes. Se espera... Que passou? Algo? Querem dizer algo? Jaime? No, en favor de apagar sus micrófonos para seguir escuchando la conferencia, por favor. Já. Bueno, então esse gráfico é muito sintético e é importante por isso, porque uno vê como a aplicação de políticas de ação afirmativas, de hecho tem um efeito assim que uno pode ver nesse gráfico, e pode ver que Peru teve algo de política afirmativa, pero não foi tão contundente como no caso de Brasil. E aí chegamos ao mercado laboral. Aí, podia apagar o microfone, por favor, Jaime Garcia Souza? Jaime Garcia Souza, por favor, pode apagar o microfone? Doña Marta, se apagó su micrófono. Ai, pensei que haviam sido ustedes. Já. Graças, hein? Desculpe. É que não posso falar se estou escutando outra pessoa falando assim tão forte, meu ouvido. Então, agora chegamos em mercado laboral. Quanto me falta? Quantos minutos me falta? Espera. Estou perdida. 10 minutos, certo? Me falta 10 minutos. Bueno, chegar ao mercado laboral, vou tratar de falar um pouquinho mais rápido para chegar nas políticas. Esse gráfico também é muito sintético, já havia dito, porque está o tema da idade, está o tema de gênero, e são jovens de 15 a 29 anos que não estudam nem estão ocupados no mercado laboral. Está muito relacionado com o que conversamos de maternidade adolescente. Muitas são chicas que deixaram de estudar porque se transformaram em madres, outras porque estão cuidando de seus irmãos, porque suas mamães foram trabalhar. E uno vê que a brecha de gênero é muito grande. Uno vê que as mulheres podem... Em Guatemala, em 2018, 50% das mulheres afro desta idade não estavam trabalhando nem estudando. Isso, como já disse, dificulta a inserção laboral da juventude, principalmente entre as mulheres, por as altas cargas de trabalho doméstico e de cuidado não remunerado. Em todos os países, a porcentagem de mulheres afro que não estudam, não estão ocupadas no mercado de trabalho, comparado com os homens, é mínimo, é o doble, e pode chegar a 4 vezes em Costa Rica e Equador. Mirem Equador. Equador, no ano 2010, 42% das ninhas desta idade, das jovens desta idade, não trabalhavam, não estudavam, versus 8% dos jovens. E em Costa Rica, a brecha também era muito grande, 35 versus 9. Então, essa é uma área que as políticas têm que desenvolver-se para que não quede tanta jovem sem poder aceder ao mercado laboral por seus trabalhos domésticos, né? Bueno, e aí chegamos ao trabalho doméstico remunerado. Como digo, é muito importante porque é uma porta de entrada ao mercado laboral. E nestes 9 países, vemos o peso do trabalho doméstico entre as mulheres afro. É bastante superior. Vejam que em Equador, 21% do mercado laboral das mulheres afro é o emprego doméstico. 20% do emprego doméstico das mulheres, perdona, o emprego doméstico é 21% das mulheres afros estão trabalhando no emprego doméstico, versus 10% das mulheres não afro, né?
La brecha é mais significativa em termos de las mujeres afro, vê, em seis de 9 países, né? E as brechas são mais contundentes. Equador, que é o doble, como vimos, Equador. Em Brasil e Costa Rica, ao redor de 50%, ao redor de 50% a mais de mulheres afro que são empregadas domésticas do que mulheres não afros. E pese ao avanço de reconhecimento dos direitos laborais dessas mulheres, ele não é muito respeitado durante o COVID-19. Foi uma das ocupações que mais sofreram desemprego e tampouco é uma profissão prestigiada. As mulheres que trabalham nestas profissões não têm prestígio social. E aqui me falta um penúltimo gráfico, que é este que eu havia comentado, que está quanto ganha por hora, os homens e as mulheres, afro e não afro. E está por hora por quê? Porque muito se diz que as mulheres ganham menos que os homens porque trabalham menos horas. Trabalham menos horas porque têm mais trabalho de cuidado não remunerado em suas casas. E por isso isto, pero uno pode ver neste gráfico que, aún assim, aún controlando por quanto ganham por hora, quando uno tem brecha de 0 a 5 anos de estudo, nós outros vemos aqui, de 6 a 9, todavia tem brecha, de 10 a 12, todavia tem brecha, Tica, Peruai, por exemplo, de 10 a 12, é uma brecha de quase $2 por hora. E os homens e mulheres com 13 anos ou mais de estudo, o homem não afro ganha $13,3 por hora, versus a mulher afro que ganha 8. Pouco mais de la mitad, né? Então, sigue profunda as brechas, apesar dos maiores logros educacionais das mulheres, especialmente das mulheres afro, que ela tem um logro educacional maior que dos homens afro, pero não é maior que das mulheres não afro, nem que dos homens não afro, né? Aún quando se controla por horas trabalhadas e anos de estudo, há uma clara hierarquia nos ingressos laborais, marcada por desigualdades entre cruzadas de gênero e raça, e na melhor posição estão os homens afro, na pior as mulheres afro, e como vimos, a brecha aumenta, é mais elevada quanto mais a escolaridade aumenta. E agora, penúltimo, o tema da violência, né? O tema da violência é muito importante, porque, dependendo do país, pelo menos no país, Brasil, se habla muito do genocídio da população negra. E esse genocídio é muito mais intenso na população jovem. Eu, incluso, pensei em atualizar Brasil a cada 2 anos, lança o Atlas da Violência, em que tem a desagregação para afro. Neste ano, 2018, que eu creio que é o que está no informe da matriz, houve a desagregação por idade. E no informe seguinte, que é de 2021, não está por idade. Então, eu preferi manter este aqui, porque a taxa de homicídio é muito maior entre jovens afro, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. No ano 2018, foram assassinados 4.600 jovens no afro, versus 22.000 afro. Todos dizem que o Brasil vive em termos vive taxa de homicídio de um país em guerra. E aí você pode ver que não é mentira. A maior violência, então, para este cálculo, e nesta época, morria 61 jovens afro-brasileiros do sexo masculino por dia. Eram mais de 2 mortes cada hora. Não sei como está esse relógio. Em alguma parte deve seguir contando, mas eu não tive tempo de buscar. Bueno, por último, o tema da migração, que é muito importante, o tema da migração, porque ha aumentado o fluxo migratório em la região, o fluxo de pessoas afros. Eu que vivo acá em Chile, eu vivi isso, eu vivo em Chile há quase 30 anos. Quando cheguei aqui, a população era predominantemente branca, os migrantes eram argentinos. Então, se uno não viu uma pessoa negra em la calle, eu demorei quase 1 ano para ver uma pessoa. Pero depois, Chile se tornou um polo de atração de migrantes. Vieram os peruanos, os haitianos, os colombianos, os dominicanos e os venezuelanos. Então, isso deu muito color ao país, né? Pelos marcos normativos não han avançado
poquito no tema étnico, bastante no tema de gênero. Muitos marcos normativos consideram o tema de gênero, respeito ao tema afro, hasta porque isso é do documento da matriz de 20. Eu não atualizei a informação, mas hasta essa época só 3 países haviam incorporado a perspectiva étnico-racial em las normas de migração. E o racismo e a xenofobia é um tema muito importante porque profundizam a dificuldade de inclusão social e laboral de los migrantes afros, né? Isso aqui em Chile é uma coisa muito evidente, porque nós outros andando em la calle, andando em los negócios, uno vê que os haitianos, tanto homem como mulher, estão trabalhando em aseo, e as pessoas que são venezuelana, são colombiana, têm uma pele mais clara, eles trabalham em outros serviços. Eles trabalham como secretária, em los bancos, em las coisas de saúde. Bueno, então, esse é o último tema, me falta pouco, vou tratar de falar de maneira muito rápida, porque meu tempo já se está terminando. Pero isso foi sacado principalmente dos informes, do que se sabia, e está no documento da matriz, que são as políticas desenvolvidas nos países em vários temas, né? Aqui, por exemplo, respeito aos planos de desenvolvimento, uno viu que mais da metade dos países haviam incorporado a população afro em seus planos de desenvolvimento, ou ao menos diziam que as políticas seriam executadas sem discriminação. Bolívia contempla a população afro nos processos educativos, em la revalorização de los saberes ancestrais, em la formação de operadores de justiça, educadores, policias e militares, para que tenham uma sensibilidade para o trato com as populações afro. Paraguai propõe seu plano, propõe o desenvolvimento de indicadores sobre racismo e discriminação, junto com as ferramentas de recoleção e produção da informação. A Argentina busca superar a desigualdade de gênero, considerando a diversidade étnico-racial. Chile conta com planos regionais de revitalização cultural afro com pertinência territorial e diálogos participativos. Em Honduras, há igualdade de oportunidade para afro e sensibilização de funcionários públicos. Em México, está o Programa Especial de Pueblos Indígenas e Afro-Mexicanos. E Peru e Costa Rica estão por oficializar sua política nacional para a população afro. Respecto à prevenção do racismo, quase todos os países latino-americanos proíbem a discriminação racial e la tipifica como delito que pode incluso ser penalizado com prisão. Como digo, se querem saber os países, vão ao documento da matriz. Outra política que existe também de combate ao racismo é a criação de observatório e plataforma contra a discriminação racial, e ela apoio legal à vítima, muitas vezes é entregado por os mecanismos institucionais de rectores de políticas. Cuba criou seu Programa Nacional contra o Racismo e a Discriminação Racial, com um enfoque integral afirmativo. Em México, a legislação prevê a criação do Conselho Nacional de Pueblos Indígenas, que inclui a los afro-mexicanos, e se vai criar um conselho com a participação de acadêmicos, representantes de organização da sociedade civil e de afrodescendentes, por suposto. Paraguai criou uma lei recente para prevenir e sancionar os atos de racismo e discriminação. O tema da participação. Aqui é importante, eu falei que todas as políticas têm que ser com afrodescendente, mas eu quero assim, encapé em que existem mecanismos institucionais de participação da população afro, para que não se dependa tanto da boa vontade do organismo ou de quem está coordenando alguma coisa, né? Então, na região comigo se criou vários instrumentos institucionais e mecanismos que permitem a participação efetiva. Vou falar de alguns. Em Brasil, tem o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que vem desde o local até culminar com as conferências que chegam ao nível nacional. Isso teve bastante interrompido em los últimos governos, pela hora, com o novo governo, aí já se estão mobilizando para ser as conferências, né? Colômbia conta com um vice-ministério para a participação e igualdade de direitos, que trata de temas étnicos, e na Câmara de Representantes conta com uma Secretaria de Pueblos
perdona, conta com a circunscrição nacional especial para comunidades negras. E parece que tem um voto, já não me recordo, mas no documento está. Equador conta com seus conselhos nacionais para a igualdade, que são integrados paritariamente pela sociedade civil, e a Secretaria de Pueblo, Movimento Social e Participação Cidadana, onde está todo o tema afro. Peru conta com diálogos interculturais e recoleção de informação acerca do que o Estado deveria incluir nas políticas de saúde. Argentina teve uma consulta pública sobre política vinculada aos direitos de africanos e afros. Chile convocou as organizações para a discussão da pergunta sobre o censo que será em 2024. Colômbia, em seu Plano Nacional de Desenvolvimento de Colômbia, 2022-2026, é o resultado de 51 diálogos nacionais vinculantes que adelantaram o processo de consulta com os grupos étnicos e garantizaram a inclusão do enfoque diferencial e interseccional afro em todos os eixos de seu plano. Em México, tanto o censo de 2020 como o cotejo de 2020 tiveram a participação afrodescendente. Participação. Já. Respeito a ações afirmativas, eu já comentei, educação em Brasil, se usa mais para educação e para mercado laboral. Já falei de educação, não vou comentar somente de mercado laboral, porque o tempo está pouco. Em Brasil, alguns programas incluem jovens afrodescendentes. Há cotas para pessoas que declarem ser afro nos concursos de ingresso a cargos públicos e nas contratações de empresas provedoras de projetos de cooperação com organismos internacionais devem cumprir uma cota percentual de participação afro. Não me acordo do número, mas no documento da matriz está. Em Colômbia, também alguns programas laborais consideram explicitamente as pessoas afro. E Uruguai também há cota para as pessoas que se declaram afro nos concursos a ingresso a cargos públicos. Incluso se pôs em marcha um observatório para ser seguimento de se está seguindo isto, e se dictou uma lei que se pode suspender o concurso se não estão cumprindo com as cotas. E, por último, o último tema, que são as comunidades, território, é muito importante falar porque tem que ver com os direitos coletivos. Há política de fortalecimento das comunidades tradicionais, que são implementadas em países como Brasil, Colômbia e Equador, estão relacionadas à titulação de terras, ao desenvolvimento local, à solução de conflitos e à participação e consulta em los projetos que vão intervenir com seus territórios, né? As comunidades afro de alguns países, eu listei aqui, estão avançando no reconhecimento legal de seus territórios. Em Colômbia, o movimento afro busca autonomia e governo próprio. Em Equador, busca configurar uma comarca territorial. Pelo mais importante, é um estudo que saiu recém, que mapeia a presença territorial da população afro em 16 países. Entre os principais resultados do estudo que quero mencionar, e termino na próxima lâmina, os milhões de hectares que eles mapearam, que são, não me acordo do número, com presença afro, elas se trasladam ou colindam com áreas de proteção ambiental. E parte importante da população, por tanto, parte importante da população afro se encontra em áreas de importância ecológica e estratégica para a regulação e mitigação do câmbio climático. Pero só 4 desses países contam com marcos legais para a proteção da tenência coletiva da terra, que são Colômbia, Brasil, Equador e Nicarágua. Então, se o tema qual é? É que para a discussão do câmbio climático, não se pode desconsiderar a população afro, porque habitam em território como estes e têm os saberes necessários para que estes, digamos assim, ecossistemas sejam preservados. E agora sim termino, desculpe se isso é muito largo. A modo de conclusão, como eu já havia dito, poner fim ao racismo é tarefa de todos e constitui um aspecto central da construção de sociedades mais justas, democráticas e igualitárias, né? Como vimos em nossa apresentação, as desigualdades étnico-raciais são estruturais e afetam todos os outros direitos.
Aí uma maior, claro, se a pessoa não tem buenos estudos, ela dificilmente vai poder cumprir, acceder a seu direito a ter uma boa posição no mercado laboral, né? Neste sentido. Há uma maior incidência de pobreza e privação de acesso a serviços de infraestrutura por parte da população afro, e as brechas que vimos são muito importantes em saúde, educação terciária, mercado laboral, ademais que sofre maior violência e xenofobia, né? Que é ser, eu abro solo de 5 pontos, né? Há que implementar urgentemente política contra o racismo estrutural institucional, há que superar as privações e desigualdade com menores prazos, com política de ação afirmativa, tal como vimos no exemplo de Brasil para a educação terciária, há que fazer isso em outros setores e fazer as medições necessárias para ver se as políticas estão tendo resultados. Há que estabelecer mecanismos governamentais que formulem, coordenem e hagam seguimento das políticas de promoção da igualdade racial, sempre com a plena participação afro. Há que redoblar os esforços para lograr a visibilidade estadística e a democratização da informação. E, por último, para terminar, como digo, há que incluir a população afro como ator fundamental na discussão sobre o câmbio climático e conservação de ecossistemas estratégicos. Aqui está uma bibliografia de lo que ocupei para esta apresentação, e aqui está meu correio se alguém me quer escrever. Assim que agradeço, desculpe que se me passei do tempo, aquele tema é muito amplo, e estou aqui disponível para suas perguntas. Muchas gracias, maestra Marta Rangel, por darnos toda esta información sobre la situación de la población afrodescendiente en América Latina. Como pudimos ver en este rápido recorrido que hicimos a través, primero del contexto internacional, de algunos instrumentos normativos fundamentales, hasta llegar a toda esta presentación que nos hizo con las estadísticas y los indicadores con los que se encuentra en este momento, pues nos permiten ver que es un tema que realmente necesita mucha más información, como lo menciona hacia el final, que las estadísticas siguen mostrando una diferencia muy grande entre la población afro y la población no afro, de manera que pues nos permite tener este panorama muy amplio. Le agradecemos mucho la participación y ahora pues abrimos la participación de los escuchas con sus preguntas o comentarios, pidiéndoles que sean breves para dar oportunidad de la respuesta de la maestra y también de tener más participaciones. Entonces, pues, ya por ahí tenemos una mano levantada, entonces podríamos ver si alguien levantó la mano que pudiera hacer su comentario o su pregunta para la maestra Marta Rangel. Sí, soy Rocío Casadiego de Culturas Populares. Muchas gracias, Marta Rangel. Escuchamos con mucha atención. Mi duda y mi pregunta procede del dato que da sobre México en relación al trabajo doméstico remunerado, que en México sabemos que el trabajo doméstico remunerado en las ciudades tiene mucha incidencia de población indígena. Sin embargo, la cifra que usted nos da es mayor para población afro. Mi pregunta es la siguiente. También en México sabemos que hay mucha población afrodescendiente que también es indígena, es decir, hay regiones históricas en las que están los pueblos indígenas y también los afromexicanos que pueden catalogarse como indígenas afro, diría yo. Yo no soy experta en el tema afro, pero la zona en Guerrero, la zona Musga, Tlapaneca, Mixteca, básicamente tiende a formar comunidades indígenas afro, lo mismo en Veracruz, lo mismo en Michoacán, en muchos lados. Entonces, yo creo que ese dato, preguntar, ese dato, población indígena afro mexicana, ¿hay información al respecto? Aquí en México, pues se maneja como usted lo dijo en la política, como población equiparable, pero habría una finura en el manejo de ese dato. ¿Qué me puede usted comentar? ¿Contesto o va a esperar una otra pregunta?
Não se escuta, não se escuta. ¿Contesto? No sé qué le dijo. Sí, por favor, maestra, en lo que tenemos Ah. más participaciones. Adelante. Rocío, muchas gracias por su pregunta. Yo también no soy experta en México. Lo que te puedo decir es que aquí no se incluye indígena, no se incluye indígena, eso se hace con la pregunta de autoidentificación. Y puede ser que los países tengan información diferente en esta separación. Hay países, de hecho, por ejemplo, en Guatemala, los garífunas, eles se sentem afro-indígena. Tem grupos que são afro-indígena. Então, assim, não tem uma categoria. Lo único que te puedo dizer é que se hace, em como se pergunta México, em México, as categorias, eu entendo, ou é indígena ou é afro. E a pessoa termina se auto-identificando com o que ela mais se auto-identifica. E pode ser que tenha estudo diferente para lugares diferentes. Mas o importante desse gráfico que eu apresentei é que ele é comparável com todos os outros países. As perguntas estão desta maneira, se deu o mesmo trato, os indígenas não estão por nenhum lado, porque tem um outro gráfico que é indígena e não indígena nem afro, que a CEPAL trabalha assim. E agora, principalmente, porque tem o capítulo afro e o capítulo indígena. E sempre há que priorizar como a pessoa se autodefine. Eu vou contar uma coisa bem rápida. Eu fui numa reunião há uns anos atrás, acá em Santiago, que era com os afro-chilenos. E uma ninha jovem me deixou bastante impressionada. Uma ninha jovem muito linda. Era criada no norte, sempre tratada como indígena, aimara. Ela sempre foi aimara, e aimara, e aimara, e aimara, hasta que ela viu que em um determinado momento ela foi a uma reunião de afro e ela sentiu que ela era afro. Por tudo, por o que desciam, por as músicas, por tudo que tu pode imaginar. Então, ela em sua família é a única afro. E ela morena, mas toda a sua família estava identificada com a cultura aimara. E ela não, ela contou seu relato e eu encontrei bastante impressionante e ilustra como é o tema da autoidentificação. É como uno se sente. Por exemplo, eu em minha família, eu creio que sou a única que me autoidentifico como afro. Eu tenho uma irmã que é muito mais negra que eu e não se autoidentifica como afro. Não sei. No sé si te contesté, no sé si te contesté, pero... Claro que sí, gracias, Gracias. doctora. Gracias. ¿Tenemos alguna otra participación, alguna otra pregunta? Nos preguntaban en el chat si se va a compartir la conferencia, sí, se va a poner en YouTube. Sí, yo voy a hacer uma... Assim, e o Power, eu lo vou mandar, vou fazer umas pequenas correções, que eu vi que tem indicador que todavia está, pelo que eu decidi sacar, porque senão estava muito larga. Então, se vai fazer uma pequena correção, e depois vou mandar, e vocês podem distribuí-lo, se querem. Sí, muy bien, gracias, maestra. Maestra, usted cuando habló del reconocimiento y la visibilidad del afrodescendiente, comentó que los países tenían dos formas de reconocimiento. Unos hablaban de personas afrodescendientes y otros de pueblo tribal. ¿Podría profundizar más en esto? ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunas implicaciones legales en acceso a derechos con respecto a el concepto? Mira, lo que te puedo dizer, eu que estou em CEPAL desde que começou o tema afro, digamos assim, estava antes da conferência de Durban. Quando se começou a falar, se falava de, não sei, nós outros chamava afro-latino-americano, por dizer de alguma maneira. Depois chegou o termo afrodescendente. E sempre persona. Então, se nós outros, em las publicações da CEPAL, só salia como pueblo, quando era pueblos indígenas e afrodescendentes. Nunca pueblos afrodescendentes. Por quê? Porque a categoria pueblo implica muitas outras questões legais, normativas, que sei eu. Então, la CEPAL sempre trabalha com pessoas afro.
pueblos indígenas y personas afros. Pero ahora, eu não sei se já saliu, está por salir, eu creio que já saliu, ou está por salir, la Declaração de las Nações Unidas sobre os pueblos afrodescendentes. Então, depois você vai poder chamar pueblo. Ahora, te comento el caso de Chile, el caso de Chile. Chile conseguiu o reconhecimento de los afrodescendentes e chamaram pueblo tribal. E saiu como pueblo tribal, por quê? Porque nos últimos anos, muitas comunidades afro passaram a utilizar o convênio 169 de l'OIT, que é para pueblos indígenas e tribais, e o convênio 169 de l'OIT reconhece direitos coletivos. Se eu digo que só existem pessoas, então não existem direitos coletivos. As pessoas são proprietárias de suas terras. Pero, por exemplo, no caso de Brasil, Colômbia, Equador e outros países que não sei mais, Nicarágua, tem comunidades que elas ocupam uma terra e é uma terra coletiva, não existe a propriedade individual de cada pessoa ou de cada família. Então, esta é uma luta muito importante de definir, aí tem que definir direitos coletivos. Então, se muita comunidade afro passou a colgar-se do convênio 169 de l'OIT, que antes era só para povos indígenas e tribais, pero tribais pensando pueblos que estavam antes da colonização, não sei, da Filipina, não sei nem se teve colonização allá, pero era pensando fora de América Latina. Em América Latina, os pueblos tribais eram os indígenas, pode ser de alguma maneira. E os afro não estavam contemplados aí neste convênio. Acho que se pessoa a usar muito. Então, os afro-chilenos, quem eram eles? Eles conseguiram reconhecimento atrelado a esta categoria, pueblo afrodescendente, porque aí ele pode ser suas movidas legais e normativa em base a isso, quando queira reivindicar seus direitos coletivos. É o que te posso dizer. Gracias, maestra. ¿Algún otro comentario o pregunta de los aproximadamente 80 participantes que tuvimos en esta conferencia? ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre este importantísimo tema? Yo por lo pronto le comparto, maestra, que actualmente se está haciendo pues un registro de comunidades en México para integrar un catálogo, y también se ha considerado a la población afrodescendiente. Estamos en ese proceso, tendremos en algún momento la información, y va a ser muy interesante también poderla contrastar, dónde están ubicadas las poblaciones concretamente, con los números estadísticos que va también reflejando pues este primer censo que ya los consideró el del año 2020. Entonces, bueno, pues también comentarle a usted y a los participantes que desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas estamos en ese proceso de trabajo. Isto está reportado no informe que mandaram para a CEPAL, esse catastro que tu está comentando, está reportado. Cuento para a CEPAL que estão fazendo isso. Eu não lo pus aqui porque tu vê, são tantas coisas e não alcança para lá em uma hora. São muitos países. Así es. Sistemas, sim. Sí, así es. Olha, aqui tem por dois ahí, manos, Ismael e Guillermo. sí, dos manos más, no puedo distinguir los nombres, por favor. Alguna de las personas que levantó la mano, si gusta hacer su pregunta, escuchamos la pregunta y escuchamos la siguiente pregunta, las dos preguntas, para que después la maestra nos pueda hacer pues ya una respuesta y ya para ir cerrando nuestra transmisión de este día. Por favor, de las personas que levantaron la mano, alguna de las dos que quiera participar. Sí, muchas gracias, Víctor. Antes que nada, felicidades por la presentación. Y justo en lo que había comentado el antropólogo Víctor, en México se está desarrollando justo un catálogo, un registro sobre comunidades indígenas y afromexicanas. El artículo 2 constitucional se reconoce a las comunidades afromexicanas. La pregunta concreta sería, ¿en otros países de Latinoamérica se ha dado este ejercicio? Es decir, ubicar de manera muy concreta en dónde se encuentran y cuántas comunidades afromexicanas existen, como el caso que se está dando ahorita en México. Mira, Brasil acabou de lançar uno, que é isto que disse tu. Em Brasil, as comunidades afro se chamam quilombolas. A comunidade quilombola, eu sei que vem da palavra quilombo.
Eu sei que a Argentina se usa como quilombo, é uma confusão. Pero quilombo, allá em Brasil, significa as comunidades que se formaram de las pessoas escravizadas quando escaparam, logravam escapar de los lugares que trabalhavam, de las haciendas, elas formavam quilombos. Se embrenhavam pela selva e viviam de maneira autônoma. Então, se chamam quilombo hasta hoje dia. Então, se Brasil tem 1.300 e não sei quantas comunidades quilombolas, começou muito tarde, porque em la Constituição está escrito que tem que haver a propriedade coletiva da terra, o Estado tem que entregar a propriedade coletiva, tem que guardar e ter os documentos que registram isso, e, mira, isso saiu na Constituição de 88, só começaram a delimitar essas terras, não sei, 20 anos depois, por decir de alguma maneira, não sei que ano foi, mas muitos anos depois. Quando em 2015, pararam com tudo, quando o cambio de governo, quando o impeachment da presidenta Dilma já estava meio parado e quedou parado. Vamos ver se agora se retoma isso. Muito pouco. Nos últimos anos não ha salido nada. Incluso tive uma discussão recém em Brasil pelo tal de marco temporal. Marco temporal. Não afetava afro, mas afetava indígena. Pero isso, de alguma maneira, termina por afetar os afro, porque eles necessitam ter seu título de propriedade. Pero, mientras tanto, a guerra pelas terras em Brasil é muito grande, entende? Os que têm que se apropriam e vão tomando os lugares é muito grande. Colômbia também. Então, eu sei que Brasil tem. Eu me imagino que outros países devem ter, assim, Colômbia deve ter, pero eu desconozco, hein? Muchas gracias. Gracias, buenos días Adelante. a todos. Guillermo Bello, también de aquí de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la doctora Marta por compartirnos esta presentación que nos ofrece una perspectiva comparada de la región en torno a un tema que por lo menos en México pues no tenemos todavía, digamos, todavía está en ciernes el desarrollo en cuanto a identificación de construcción, de todos estos datos y pues en cuanto a la agenda, ¿no? Y la construcción de políticas sociales. A mí me llama mucho la atención precisamente toda la información que presenta y me preguntaba cuáles han sido las principales dificultades, de acuerdo con su experiencia, para construir este panorama a partir de los números que pues, no siempre han existido, ¿no? Corresponden también en cierta medida pues, a la movilización, pienso yo, en algunos países de estas poblaciones. Esa es la primera, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades que usted, como experta en este tema a nivel regional, se ha enfrentado, digamos, a lo largo de su experiencia? Y una segunda pregunta que va atada a esta pregunta inicial es, desde su perspectiva, en esta visión que usted tiene, cuáles serían las principales diferencias en cuanto a la movilización de estas poblaciones? Pues yo supongo que no es lo mismo el movimiento afro en Brasil, ¿no? Que como ya nos mostró usted, hay un gran porcentaje, la mayor parte de la población en Brasil se autoidentifica como afrodescendiente, que por ejemplo aquí en México, que es un porcentaje menor, aunque en términos de absolutos de millones, pues es un porcentaje importante, pero que en realidad pues tienen pocos años que como movimientos se empiezan a visibilizar y empiezan a aparecer ahora en los censos, de repente en algunas mesas, en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues está apenas como en ciernes, pero no sé, me gustaría más bien escuchar la opinión de usted. Muchas gracias. Não sei se entendi muito bem a pergunta, pero a primeira em relação a los dados ha sido difícil, né? Pero tenho que falar que o trabalho que ha hecho CELAD
principalmente por Fabiana del Popolo, que é quem deveria estar aqui dando a classe, digamos assim. Fabiana del Popolo, ela não pudo. Ella era isso um trabalho muito impressionante, que é de acompanhamento técnico em todos os países, em la confecção de la pregunta, de las alternativas. Então, ela vem fazendo isso, assim, não sei, desde a la ronda de los censos 2010, um pouco antes, e apoiado todo isso. Então, isso é um trabalho muito importante para que em los censos, a pergunta esté de buena maneira. De buena maneira como? De tal maneira que se capte o máximo possível de afrodescendentes. Para isso, as alternativas que uno tem para autoidentificar-se é muito importante. Por exemplo, que não tenha alternativa mestiço ou moreno. Porque, por exemplo, em Brasil já fizeram vários testeos. Se tu põe na categoria moreno, 95% das pessoas não vai dizer que é moreno. Entende? Então, moreno, mira, já em Brasil tem um estudo que é muito interessante. Uno decía, o Brasil é branco, Brasil são colores, né? Branco, negro, branco, pardo, como mesclado, mestiço, por de alguma maneira, negro, amarillo e indígena. Então, assim, uno marcava isso e depois, ou antes, não sei se antes ou depois, uno dizia como uno se auto-identificava. Mira, te digo que chegaram a 130 e tantas categorias, 130 e tantas. Desde sou morenito de praia, sou verde, sou azul, de tudo que tu pode imaginar. Se tu ler a lista, é uma coisa impressionante. Pero, ao fim e ao cabo, quando ia para a pergunta que tinha 4 ou 5 alternativas, não cambiava nada. Se autoidentificava desta maneira, ou seja, não valia a pena, neste momento, que eu estou aqui falando de 30 anos atrás, 30 anos atrás, neste momento não valia a pena ser a pergunta de maneira diferente. Então, o importante é como capta. Então, a CEPAL ha hecho um trabalho muito importante no tema de los censos. É muito importante de los censos, como diz, porque o censo é a coisa madre. Las encuesta de hogares que tem a pergunta de autoidentificação é igual à pergunta de los censos. Então, isso é muito importante, por quê? Porque os censos não têm ingressos. Os censos é uma vez a cada 10 anos. Então, se uno tendo a encuesta de hogar, que é todo o ano, que ademais tem ingresso, e tem educação, e tem trabalho, e tem outra coisa, é muito importante que as encuestas de hogares tenham isto. Pero o avanço na encuesta de hogar é sido muito lento, muito lento, muito lento. Tu vê, hasta hoje dia tem 7 países, mientras que de censo este ano já vão ser 18. Há uma resistência muito grande nesse tema de ter os dados. Eu também trabalhei na CEPAL em um seminário muito importante que é só o registro de saúde. Incluso está em internet os resultados deste seminário. Só nas estatísticas vitais, só nas vitais. Também é muito difícil, e mira que o registro tem lugar para dizer o color, ou coisas assim. Muitas vezes lo põe o médico, às vezes não põe, lo põe lá a enfermeira, que seja uma dificuldade. Então, quer dizer, o que quer dizer? Tem muita batalha por delante, todavia, para registrar. Isso é uma coisa. Qual outra pergunta? Eu me olvidei da outra pergunta. No anoté. Y la segunda pregunta tenía que ver más con la comparación del desarrollo del movimiento afrodescendiente en cada país, si usted identificaba diferencias importantes. Ah, sim, sim. Sim, muito importante. Sim, não. Eu creio que é muito importante. Vou arriesgar aqui a ser diferença. Uma é um movimento antigo. Ver a relação que tem quando era escravizado, todavia, que se deu. É o tempo quando era escravizado, depois é o tempo que passou em que se conformou os estados nacionais, que foi de uma maneira bastante brutal, por dizer de alguma maneira, e quando lograram outra vez meter cabeça. Então, se tem uma etapa dessa, tem a etapa que te digo relacionada com Durban. Isso também está muito relacionado ao nível de desenvolvimento do país, por exemplo.
um país como a Argentina e Uruguai. A Argentina e Uruguai têm muitos poucos afro, porque é por tradição também de Costa Rica, tem países que não têm muitas políticas que são para afro, pero tem uma literatura muito importante, tu vê no documento dela matriz, que é uma literatura muito importante que é por a igualdade, a não discriminação e não sei que coisa. Então, países que já tinham uma tradição como esta e que alcançaram um certo bem-estar, por dizer de alguma maneira, a Argentina já tem um mecanismo rector, el INADE, de las políticas contra a discriminação, e já se preocupa com os afro há muitos anos, entende? Uruguai também, Brasil tem uma outra história, porque a população afro é muito grande. Então, é muito difícil sacar padrões, não pode ver os fatores que incidem. A história, o tamanho da população, o nível de desenvolvimento do país, o nível de educação também da população afro, porque se é bem verdade que tem um movimento popular, também tem um movimento que vem das elites, da academia e etc. Isso eu posso dizer, não tenho muito mais conhecimento que isso. Muchas gracias, doctora. Pues muchas gracias a todos los participantes y desde luego especialmente a usted, maestra, le agradecemos que nos haya compartido toda esta visión de la situación de las poblaciones afro en América Latina y pues esperamos en algún futuro, en algún otro momento, volver a contar con su participación. Con esto estamos llegando a la conclusión del seminario del día de hoy. Los invitamos a que se conecten dentro de 15 días, que tendremos otra conferencia con algún otro ponente de igual categoría que la doctora, que la maestra Marta Rangel, a quien le agradecemos nuevamente su participación en este seminario. Ha sido muy importante, maestra. Mucho gusto. Graças a ustedes, hein, pela oportunidade. Qualquer coisa me escrevam, na apresentação vai estar escrito me correio. E lá mando oi, mais tarde amanhã. Voy a hacer unas pequeñas correcciones. ¿Ya? Muy bien, nosotros la subiremos. Sí. Muchas gracias, Hasta pronto, maestra. Víctor. Chao. Que esté muy bien. La imagen, Víctor. Chao. ¿De evidencia? ¿Cómo? La imagen. La foto. Maestra, necesitamos la evidencia, la fotografía. Ah, la evidencia. Sí. A ver, ¿cómo hacemos aquí? A ver, un momentito, por favor. Sí, es pues nos gusta tener la foto del recuerdo. La foto del recuerdo, ya. La foto del recuerdo, sí. A ver, nada más que aquí, nada más que que pueda hacerlo, para poner todo en pantalla. Ok. A ver. Un momentito, por favor, que estamos aquí batallando un poquito con la presentación. Ahí estamos, ahí vamos todos. Sí. ¿Salió? Quedé con la sonrisa aquí plegada. Ah, no. Sí, una sonrisa. Muy bien, maestra. Ya, por cualquier cosa me escribe. Muy bien, muchas gracias. Nada, Muchas gracias a chao. todos. Hasta Chao, luego. gusto, que Gracias. estén bien. Chao. Chao, buen día. Chao. Gracias, buen día. Buen día.